você sente que está se perdendo. Não no mundo, mas em si mesmo. Todos os dias acordamos em um campo de batalha invisível, a mente inquieta, o corpo cansado, o coração dividido entre o que quer e o que precisa, e sem perceber, repetimos padrões que nos afastam do que mais desejamos. Uma vida com clareza, propósito e paz. O estoicismo, longe de ser uma filosofia fria e distante, é um farol no meio do caos. Ele não te promete eliminar a dor ou apagar os desafios, mas te ensina a enfrentá-los com firmeza e dignidade. Ser estoico não é sufocar as emoções, é criar espaço para que elas deixem de comandar sua vida. É aprender a agir com consciência quando todos ao redor reagem no automático. A vida está esperando você agir com coragem. Mas a pergunta é, você está pronto para parar de sobreviver e começar a viver de verdade? Hoje você vai aprender 10 práticas históricas que não são apenas conceitos, são ferramentas práticas para transformar o modo como você vive, decide e sente. Mas antes, deixa a sua marca neste vídeo com uma frase nos comentários que vai te acompanhar ao longo de todas as lições. Hoje começo a me construir, não a me distrair. Escreva com intenção, como quem sela um pacto interno, porque a partir de agora não é mais sobre os outros, nem sobre o passado. É sobre você e sobre o que você vai fazer com o que sente, pensa e escolhe a partir deste momento. Capítulo 1. Pratique a concentração. Tentar viver sem concentração é como atravessar uma ponte estreita em meio a um vendaval. A cada passo, algo te distrai, te empurra, te afasta do centro, e quanto mais você tenta avançar sem foco, mais se afoga na sensação de estar ocupado, mas nunca presente. A mente vagueia, salta de pensamento em pensamento, como um animal indomado, faminto por estímulo e incapaz de permanecer em silêncio. E nesse estado de dispersão, o tempo escorre por entre os dedos como água que nunca se pode segurar. Mas não se trata apenas de produtividade. A falta de concentração é um roubo mais profundo. Ela te furta de si mesmo. Vivemos em uma era em que a distração foi refinada a ponto de se tornar invisível. Ela não grita, não pede licença. Ela se disfarça de utilidade, de conectividade, de entretenimento inofensivo. Um toque no celular, uma aba a mais no navegador, uma conversa que não te leva a lugar nenhum. E quando você se dá conta, já não lembra do que começou. Já não sabe por que está cansado, já não sabe o que sente. Sua mente está ocupada demais para perceber que está vazia. Concentrar-se hoje é um ato de rebeldia. É escolher ir contra a corrente de estímulos, ruídos e demandas que não cessam. É calar o mundo para ouvir a si mesmo. O estoicismo não propõe uma mente vazia, mas uma mente dirigida, uma mente que sabe aonde quer ir, porque o que você alimenta com foco se fortalece, e o que você negligencia apodrece. Isso vale para ideias, emoções, relações e para o próprio destino. Imagine um jardineiro que tenta regar todas as plantas do mundo. No fim, nenhuma cresce. Mas quando ele escolhe um espaço pequeno, cuida com atenção, elimina o que é excesso, aduba com intenção, aquele jardim floresce. Assim também é com a sua vida interior. A concentração é a água da alma. Sem ela tudo murcha, com ela tudo ganha forma. A mente sem foco é como um lago agitado. A superfície turva, opaca, distorcida. Você não enxerga nada do que está abaixo. Mas quando a mente se acalma, quando você aprende a sustentar a atenção, o lago se torna espelho. Você vê o que estava escondido. É aí que nasce a clareza. Essa clareza, no entanto, exige treino. Concentração não é talento, é prática. E você começa nos pequenos gestos. Ao beber um copo d'água, esteja ali. Ao lavar o rosto, sinta a temperatura, o toque, o instante. Ao comer, mastigue sem pressa. Ao conversar, desligue os pensamentos paralelos. Um ato por vez, um retorno por vez. É no detalhe que a mente aprende a ficar, porque é no detalhe que mora a vida. Mas a verdade é que você vai se distrair, vai esquecer, vai se perder de novo, e está tudo bem. O estoicismo não exige perfeição, exige constância. A cada vez que você volta, a mente volta mais rápido. A cada vez que escolhe estar inteiro, ainda que por minutos, você fortalece a musculatura invisível da presença. Concentração é um voto silencioso de fidelidade à sua alma. É o que separa quem vive no automático de quem vive com direção. E com o tempo, esse foco se torna filtro.
Você começa a perceber que muitas das suas angústias não são reais. São distrações emocionais, ruídos mentais, preocupações que nunca se concretizam, e quando você para de alimentá-las com atenção, elas simplesmente somem. Escolha uma única intenção por dia. Uma palavra, uma frase curta. Pode ser concluir o que começo, pode ser presença, pode ser profundidade. Escreva isso em um papel e carregue com você. Toda vez que sentir a mente se fragmentar, volte a essa âncora, respire, recomece. Com o tempo, essa prática se expande. Você começa a ver que uma mente concentrada escuta melhor, sente melhor, responde melhor e, principalmente, sofre menos. Porque muito do nosso sofrimento vem do excesso de ruído, da pressa, da superficialidade com que tocamos a vida. Estar presente não elimina a dor, mas te dá estrutura para atravessá-la com lucidez. Você não precisa fazer mais, precisa estar mais em tudo. Concentrar-se não é se isolar do mundo, é se blindar por dentro. É criar um centro de gravidade que te mantém firme mesmo quando tudo ao redor gira. É escolher a profundidade em vez da velocidade. É trocar o excesso por significado. A mente concentrada é como uma vela acesa em um quarto escuro. Ela não faz barulho, mas ilumina tudo. E não se trata de virar monge. Trata-se de se lembrar de si, de silenciar o desespero invisível de quem vive pulando de uma coisa para outra, mas nunca encontra paz. Trata-se de se tornar alguém que habita a própria vida com os dois pés, com os olhos limpos, com o coração inteiro. Você não está perdendo tempo com distrações. Você está perdendo a si mesmo, e a vida é curta demais para ser vivida longe de você. Capítulo 2. Construa um corpo forte e uma mente resiliente. Ninguém constrói uma fortaleza no meio da tempestade. Ou você se prepara antes, ou será arrastado quando o vento vier. A força que você precisa nos dias difíceis não nasce na hora. Ela é o reflexo do que você treinou em silêncio quando ninguém estava olhando. Não se trata apenas de cuidar do corpo por vaidade, trata-se de respeito. O corpo é a casa onde você habita, e a maneira como você o trata revela muito sobre o quanto você se considera digno de estar vivo. Um corpo negligenciado carrega dores que poderiam ser prevenidas, cansaços que não precisavam existir, desânimos que não são emocionais, são físicos. E não é necessário ser atleta, nem viver em academias. A questão é, você consegue carregar a própria vida com firmeza? Consegue subir uma escada sem ficar sem fôlego? Aguenta caminhar consigo mesmo sem se arrastar? A saúde é uma condição para a liberdade, porque quando o corpo adoece, até o espírito se cansa. O estoicismo não divide corpo e mente. Ele vê o ser humano como um todo, e um corpo fraco tende a abrigar uma mente inquieta, ansiosa, vulnerável. Cuidar do físico é calar o ruído interno que nasce da preguiça acumulada, da energia estagnada, da falta de vitalidade que confunde exaustão com depressão. Mas a força física sozinha não sustenta a alma. Se o corpo é a casa, a mente é o morador. E de nada adianta uma estrutura sólida se quem vive dentro dela está sempre fugindo. Por isso, tão essencial quanto levantar peso é suportar a própria vulnerabilidade. Tão importante quanto treinar os músculos é treinar o silêncio diante da crítica. A mente resiliente é aquela que não se entrega ao primeiro sinal de dor, que aprende a suportar frustrações sem se desintegrar. A resiliência não nasce em momentos heróicos, ela é cultivada nas pequenas escolhas diárias. Levantar quando tudo em você quer ficar na cama, ficar em silêncio quando tudo em você quer gritar, voltar ao foco quando sua mente está dispersa, continuar mesmo quando ninguém está aplaudindo. Essa força invisível é o que forma o estoico. Não o que se mostra, mas o que permanece. Há uma ilusão perigosa no mundo moderno. A ideia de que a vida deve ser confortável, que a meta é evitar o desconforto a todo custo. Mas o conforto demais atrofia. Não apenas o corpo, mas a vontade. Uma vida confortável sem propósito se transforma em prisão. Por isso, o estoico busca desconfortos voluntários, não por masoquismo, mas por clareza. Ele entende que se não treinar o incômodo, será destruído por ele quando chegar. Tomar um banho frio, levantar mais cedo, praticar o silêncio, jejuar de prazeres inúteis, enfrentar o tédio sem buscar fuga. Tudo isso é treino. Treino de domínio interno, porque você nunca saberá o que é livre até conseguir dizer não ao que te enfraquece. É nesse ponto que corpo e mente se unem. Quando o esforço físico serve à disciplina mental,
quando o limite do músculo encontra o limite da vontade. E ali, no atrito entre o que você aguenta e o que você deseja, nasce uma nova versão de si. Uma versão que não desiste na primeira dificuldade, que não reclama diante do peso, que não terceiriza a própria evolução. Construir força é um processo ingrato, porque os resultados vêm tarde e o desconforto é imediato. Por isso, poucos continuam. Mas os que continuam descobrem um tipo de poder que não depende de motivação, um tipo de silêncio que acalma, porque vem da certeza de que você está se tornando alguém em quem pode confiar. Você não se fortalece para impressionar, você se fortalece para resistir, para poder dizer: estou pronto quando o inesperado bater à porta, porque ele vai bater. A morte de alguém, a perda de algo, a falência de uma fase. E quando isso vier, o que te sustentará não será o que você sabe, mas o que você construiu em si. Não espere a crise para começar a treinar. Quem começa pela dor, treina com urgência. Quem começa pela consciência, treina com serenidade. O estoico constrói antes da tempestade. Ele entende que ser frágil é um risco que não pode aceitar, não porque quer parecer invencível, mas porque quer viver com dignidade. E dignidade exige preparo. Não se trata de estar sempre bem. Trata-se de ser capaz de seguir mesmo mal, de caminhar mesmo ferido, de levantar mesmo sem força. Essa força não nasce sozinha. Ela é forjada, repetida, testada. É como um músculo invisível. Quanto mais você a usa, mais ela cresce. Então, cuide do seu corpo como quem afia uma ferramenta preciosa. E cuide da sua mente como quem cuida de um jardim, eliminando o que sufoca, regando o que fortalece, podando o que há excesso. E entenda que sua mente é a última casa onde você viverá. Que ela seja firme, mas flexível. Que ela saiba cair, mas também saiba recomeçar. Seja um abrigo para si mesmo. Um lugar onde, quando tudo desabar, você ainda possa encontrar chão. Um corpo que te leve adiante. Uma mente que não se rende. Um espírito que permanece mesmo quando tudo em volta some. Porque no fim o que vai te salvar não é o mundo mudando a seu favor. É você sendo forte o bastante para continuar, mesmo quando ele não muda. Capítulo 3. Mude a sua atitude, não o lugar onde você está. A vontade de recomeçar costuma vir embalada com a ideia de fuga. Fugir da rotina, das pessoas, dos erros, das dores, como se bastasse uma troca de cenário para que tudo dentro de nós fosse enfim silenciado. Como se mudar de cidade, de casa, de círculo social ou de trabalho fosse suficiente para construir uma nova vida. Mas cedo ou tarde algo se impõe. A constatação de que o lugar não era o problema, de que na tentativa de escapar levamos junto aquilo que mais queríamos deixar para trás, nós mesmos. A verdade que o estoicismo escancara sem rodeios é a seguinte: não adianta trocar de cenário se a sua mente continua sendo a mesma. O ambiente pode mudar, mas se os seus padrões emocionais, seus pensamentos automáticos, seus comportamentos reativos e suas crenças não mudarem, você irá recriar a mesma realidade com outros nomes. O problema deixa de ser geográfico e se revela como psicológico. Isso acontece porque, ao não olharmos com honestidade para dentro, projetamos fora aquilo que não queremos assumir. E aí começamos a culpar tudo ao redor. As pessoas são tóxicas, o trabalho é injusto, a cidade é sufocante. Mas no fundo nada nos sufoca tanto quanto uma atitude interna não resolvida, um modo de pensar que nos sabota, um padrão de olhar que distorce tudo, uma expectativa secreta de que o mundo nos salve de nós mesmos. Mudar a atitude não é um gesto visível, mas um rompimento interno. É quando você para de lutar contra o cenário e começa a agir sobre si. É quando você entende que continuar culpando o ambiente te mantém refém dele. É quando você decide que, se não puder mudar o que está fora, vai ao menos mudar a forma como se posiciona diante disso. O estoicismo nos convida o tempo inteiro a esse tipo de revolução silenciosa, a transformação que não espera as condições ideais, que não depende de motivação, que não pede permissão. Uma transformação que começa exatamente onde você está, com o que você tem, da forma como pode, mas começa. A atitude é o alicerce invisível da sua experiência. Ela molda o que você percebe, o que você atrai, o que você sustenta, o que você tolera, o que você repete. Não é o local onde você vive que determina sua paz, mas o que você permite dentro da sua mente. Você pode estar no lugar mais tranquilo do mundo e mesmo assim carregar uma guerra dentro de si. Pode estar no meio do caos e ainda assim ser um centro de serenidade.
A atitude correta transforma qualquer território em campo fértil. Ela te permite florescer onde antes você apenas sobrevivia. Ela muda a forma como você se relaciona com a dor, com o tempo, com os desafios. E, mais importante, muda a forma como você se enxerga no meio disso tudo. Muitos fogem dos lugares onde se sentem pequenos, mas esquecem que é possível ser grande mesmo em espaços estreitos. Outros buscam cidades maiores, pessoas melhores, oportunidades diferentes, mas não mudam o olhar míope com que enxergam a vida. Continuam esperando ser escolhidos, reconhecidos, validados, como se o mundo estivesse em dívida com eles. Só que o mundo não deve nada a ninguém e a vida não oferece garantias. Ela apenas responde ao nível de clareza e comprometimento com que você vive. Se você planta atitude, colhe poder. Se planta espera, colhe frustração. Não adianta andar quilômetros se é a sua sombra que você está tentando deixar para trás. O primeiro passo, o passo real, é interno. Mudar a postura com que você se levanta da cama, a energia com que você entra em uma conversa difícil, a forma como você interpreta um não, o olhar com que você enxerga seus próprios fracassos. Isso é atitude, isso é maturidade, isso é autocontrole. A atitude também define o que você suporta. Pessoas com uma atitude firme enfrentam a mesma dor de todos os outros, mas não são arrastadas por ela. Elas observam, sentem, decidem e seguem, porque entenderam que não dá para controlar a maré, mas dá para aprender a remar. E quem aprende isso para de reclamar da correnteza? Se você está vivendo algo difícil, se sente que está no lugar errado, antes de trocar tudo ao redor, faça um experimento. Mude primeiro a forma como você está presente. Mude a sua escuta, mude a sua entrega, mude o seu olhar, mude a expectativa que criou. Às vezes, a mudança mais radical é permanecer, mas diferente. Isso não significa se acomodar. Significa aprender a crescer antes de ir embora. Significa honrar os desafios como mestres e não apenas como obstáculos. Significa sair de onde está quando for a hora, com a sensação de que já extraiu tudo o que aquele solo podia te oferecer e que a sua saída não é fuga, é transição. O lugar onde você está pode ser um problema, mas ele nunca será maior do que o problema de continuar vivendo em desacordo com a sua própria responsabilidade. Porque no fim das contas a maior prisão é acreditar que só será possível viver melhor quando tudo ao redor mudar. Essa crença paralisa porque ela desloca o poder de mudança do presente para o futuro, do dentro para o fora, de você para os outros. O estoico não espera. Ele age, ele se transforma, ele enfrenta a realidade como ela é, não como gostaria que fosse. E ali, naquela realidade imperfeita, ele se aperfeiçoa não porque o mundo o favorece, mas porque ele aprendeu a se favorecer através da atitude. Não mude para se esconder. Mude de postura para se libertar. Capítulo 4. Liberte-se dos maus hábitos. O que você repete todos os dias silenciosamente se transforma na história que você vai contar sobre si mesmo. Maus hábitos não são só comportamentos, são vícios de identidade. Eles moldam o que você acredita merecer, o que você tolera, o que você evita, o que você alimenta em segredo. E quase sempre nascem como soluções para uma dor que você não soube nomear. No começo, um mau hábito parece inocente, um gesto pequeno, uma válvula de escape, um alívio momentâneo. Mas o alívio se repete, e na repetição vira rotina, depois vira desculpa, e por fim vira quem você é. E então você já não sabe mais se está fazendo aquilo por escolha, ou porque não consegue mais parar. Maus hábitos são como raízes invisíveis que vão se entrelaçando ao seu redor. Quando você percebe, já não está mais se movendo livremente, já não decide com clareza, já não age com lucidez. Você apenas reage no piloto automático, preso em ciclos que consomem sua energia e corroem sua autoconfiança. O estoicismo é, antes de tudo, uma filosofia de libertação. E não existe liberdade verdadeira enquanto você estiver à mercê dos próprios impulsos. Para os estoicos, o hábito é uma alavanca, ou te eleva à virtude, ou te afunda no vício. Não existe neutralidade quando se trata daquilo que você faz todos os dias. Cada repetição constrói uma versão sua. A pergunta é: você tem orgulho do que está construindo? Libertar-se dos maus hábitos não é apenas parar de fazer algo. É enfrentar a verdade que aquele hábito estava anestesiando. É descobrir o que há por trás da fuga, do vício, da procrastinação, do descontrole, porque todo hábito destrutivo carrega uma dor não resolvida, uma carência não acolhida, um medo não enfrentado.
É por isso que romper com o hábito exige coragem, não para dizer não a ele, mas para dizer sim ao desconforto de crescer. É mais fácil repetir o que já se conhece, mesmo que doa, do que encarar o vazio de mudar. Mas é nesse vazio que o novo nasce. O processo é gradual. Não se quebra uma corrente com um gesto só. Primeiro você reconhece, depois aceita, depois entende, depois enfrenta e por fim transforma. Um passo por dia, uma decisão por vez, um ato de fidelidade a si mesmo, mesmo quando tudo em você quer voltar ao velho padrão. O estoico sabe que a disciplina é o caminho para a liberdade, mas não é uma disciplina agressiva, punitiva, rígida. É uma disciplina que nasce do amor próprio, do desejo sincero de se tornar alguém mais inteiro, mais lúcido, mais livre. Porque liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade é não ser escravo do que se quer quando o que se quer te destrói. Para se libertar de um hábito, não basta combatê-lo. É preciso substituí-lo. A natureza não aceita o vácuo. Se você não preenche o espaço deixado pelo velho padrão com algo novo e nutritivo, ele será tomado novamente pelo que é conhecido. Por isso, quando deixar de fugir pela comida, busque acolher sua ansiedade com presença. Quando parar de se entorpecer com distrações, aprenda a ouvir o que o silêncio tem a dizer. Quando não descontar mais sua raiva em palavras ou impulsos, comece a respirar antes de reagir. Criar novos hábitos é plantar sementes invisíveis. Os frutos não vêm no dia seguinte, mas cada repetição é um voto. E muitos votos formam uma identidade. Quando você diz, hoje eu não cedo, mesmo em silêncio, está reescrevendo a sua história. É comum cair durante o processo. O erro não invalida o esforço. Recaídas não significam fracasso. Significam que o padrão ainda é forte, mas você está ficando mais consciente. E essa consciência, quando sustentada, muda tudo, porque a consciência é o início da responsabilidade, e a responsabilidade é a porta da transformação. O mundo à sua volta não precisa mudar para que você se liberte dos seus hábitos destrutivos. O que precisa mudar é a relação que você tem com o próprio tempo, com os próprios impulsos, com o próprio corpo. É assumir que você não é uma vítima das suas rotinas. Você é o autor delas e, como autor, pode revisar o que for preciso. Faça perguntas difíceis a si mesmo. O que este hábito está me impedindo de viver? Que parte minha ainda tem medo do que vai acontecer se eu mudar? Que tipo de pessoa eu me tornaria se não estivesse mais preso nisso? Você pode recomeçar, pode reconstruir, pode reaprender. Mas isso exige uma decisão interna que ninguém pode tomar por você. Uma decisão silenciosa que talvez o mundo não perceba de imediato, mas que vai reverberar em cada gesto, cada escolha, cada pensamento futuro. Liberte-se dos maus hábitos como quem abre uma janela depois de muito tempo no escuro. Vai doer nos olhos, mas é assim que a visão volta. Capítulo 5. Decida com a razão, não apenas com a emoção. Toda vez que você decide movido apenas pela emoção do momento, está entregando o leme da sua vida à correnteza. E a correnteza das emoções, por mais legítima que seja, é instável, volátil, perigosa. O que hoje parece urgência, amanhã pode parecer exagero. O que hoje soa como verdade, amanhã se revela impulso. Emoções são importantes, mas não foram feitas para liderar. Elas foram feitas para sinalizar. O estoicismo não ensina a suprimir o sentir, ensina a colocá-lo em seu devido lugar. Porque uma emoção não é um inimigo, mas também não é um oráculo. Ela é apenas uma resposta fisiológica a uma interpretação que você faz da realidade. Se a sua interpretação estiver distorcida, a emoção será desproporcional. Se estiver clara, a emoção será um reflexo coerente. E é aqui que entra a razão, como uma bússola que alinha, organiza e guia. A razão para o estoico não é frieza, é firmeza. Não é distanciamento, é lucidez. Decidir com a razão é como acender uma lanterna no meio da névoa. Não apaga a névoa, mas mostra o próximo passo. E é tudo o que você precisa. Clareza suficiente para não tropeçar em si mesmo. A maioria dos erros mais graves da nossa vida não veio de falta de emoção. Veio do excesso dela, não filtrado. Dizer algo no calor da raiva. Aceitar algo no desespero da carência. Comprar no impulso da ansiedade. Terminar no auge da frustração. Reagir antes de respirar e depois se arrepender. A razão não apaga a emoção. Ela a interroga. Ela pergunta: isso que você está sentindo é verdade? É proporcional? É passageiro? Vai importar amanhã? Vai importar em um mês? Ela cria espaço entre o estímulo e a reação.
E esse espaço, por menor que seja, é onde mora a liberdade. Não se trata de virar um ser indiferente, mas de não ser escravizado pelo próprio sentir. Uma mente madura escuta o que sente, mas não obedece de forma cega. Ela analisa, questiona, espera, porque sabe que toda emoção pede resposta, mas poucas merecem ação imediata. Um coração desgovernado leva à autossabotagem. Uma mente que serve apenas à emoção perde o critério, a medida, o eixo, passa a agir por urgência e não por escolha. Escolhas urgentes demais geralmente são pobres demais. É preciso aprender a esperar a emoção baixar antes de decidir, a dormir sobre o assunto, a consultar o silêncio antes de consultar os outros, a não responder no auge da dor, nem prometer no auge da empolgação. A razão, quando bem cultivada, se torna um guardião. Ela te impede de fazer o que depois será difícil desfazer. O estoico é um artesão da clareza. Ele sabe que uma vida dirigida pela emoção é como um barco sem quilha. Se movimenta, mas não tem direção. Por isso, treina a si mesmo para manter a lucidez em meio ao turbilhão. Ele aprende a se distanciar um pouco da própria agitação interna, não para se alienar, mas para enxergar melhor. Existe uma força silenciosa em quem sabe parar antes de reagir, em quem respira fundo, em quem não cede à primeira provocação, em quem escolhe as batalhas, em quem, mesmo ferido, não fere de volta no impulso. Esse tipo de força não grita, mas ela sustenta. Sustenta relações, decisões, propósitos. A razão, quando aliada à emoção, produz sabedoria. Sozinha pode parecer árida, isolada pode virar rigidez, mas em equilíbrio, ela transforma a emoção em ação consciente. Você pode sentir raiva e ainda assim responder com firmeza sem hostilidade. Pode sentir tristeza e ainda assim cumprir suas responsabilidades. Pode estar com medo e ainda assim seguir com coragem. A razão não anula o sentimento, ela canaliza. É por isso que o autocontrole para o estoico é mais do que uma virtude, é uma proteção. Ele protege você de si mesmo, dos seus piores dias, das suas versões mais reativas, dos seus extremos. E isso não se conquista apenas com teoria, se conquista com prática, com observação, com humildade para admitir quando a emoção está falando alto demais, com disciplina para silenciar antes de agir. Antes de qualquer decisão importante, pergunte-se: estou respondendo à realidade ou ao meu estado emocional? Essa escolha vai me aproximar ou me afastar de quem eu quero me tornar? Estou decidindo porque quero ou porque estou tentando fugir de algo? Essas perguntas criam uma pausa, e nessa pausa, a emoção deixa de ser soberana, passa a ser mensageira. A razão então entra em cena, não para sufocar, mas para sustentar. Viver com razão é viver com intenção, e viver com intenção é viver com menos arrependimentos. Capítulo 6. Comece a agir. Esperar demais é uma forma disfarçada de desistir. A inação se esconde atrás de planos intermináveis, de perfeccionismo, de medo, de desculpas racionais. Mas por trás de toda paralisia, há uma verdade desconfortável. Você já sabe o que precisa ser feito. Só não quer lidar com o desconforto que vem junto com a ação. O estoicismo é uma filosofia de movimento. Não se interessa por ideias bonitas que não se traduzem em conduta. Pensamento que não vira prática é vaidade. Conhecimento que não muda comportamento é só acúmulo. Você pode entender tudo sobre coragem, mas só vai saber se é corajoso quando agir, apesar do medo. A ação para o estoico não é um impulso desordenado, é um ato deliberado, é a ponte entre intenção e realidade. É o modo como o caráter se revela. Não no que você diz que vai fazer, mas no que você faz de fato. Não nas suas teorias sobre a vida, mas na maneira como vive o dia de hoje. A maioria das pessoas não vive, espera. Espera o momento certo, a motivação surgir, as condições melhorarem, o medo passar. E enquanto espera, vai se acostumando com a inércia, vai se especializando em adiar, vai perdendo o ritmo, o brilho, a clareza. E um dia acorda sem saber mais por onde recomeçar. Mas há uma verdade simples e dura: o momento certo não existe. O medo não desaparece por mágica. A motivação é inconstante. As condições ideais são exceção, não regra. A vida, em sua forma mais crua, pertence a quem age mesmo assim, mesmo inseguro, mesmo pequeno, mesmo sem garantias. A ação não exige que você esteja pronto. Ela exige que você esteja disposto. Pronto, você nunca estará. E esse é o segredo.
Começar antes de se sentir completamente seguro, porque é o ato de começar que traz clareza, é o movimento que traz confiança, é a experiência que ensina o que o pensamento não alcança. Muitas vezes você não precisa de mais reflexão, precisa de mais movimento. A mente que pensa demais se distancia do corpo, e o corpo parado adoece. A estagnação te convence de que ainda não é hora, mas a verdade é que a hora já passou. Já passou quando você percebeu o que precisava ser feito e hesitou. Já passou quando a vida te ofereceu uma fresta e você ficou esperando a porta abrir por completo. O estoico age porque entende que não tem controle sobre os resultados, mas tem controle sobre o gesto. Ele planta mesmo sem certeza da colheita. Ele escreve mesmo que ninguém leia. Ele caminha mesmo sem ver o destino, porque para ele o valor está na conduta, não no aplauso, na coerência, não no reconhecimento. A ação gera movimento, e o movimento revela o que está vivo em você. Quando você age, ainda que minimamente, rompe o ciclo de passividade que alimenta o medo. Age com medo, age com dúvida, age com falhas, mas age. E não se trata de fazer muito, trata-se de fazer o que importa, de dar o primeiro passo e deixar que ele convoque o segundo. Trata-se de transformar energia estagnada em direção, de parar de esperar sentir vontade para começar a construir disciplina, porque vontade é volátil. Já a disciplina é uma decisão que se renova a cada dia. Agir também é dizer sim para a própria imperfeição. É aceitar que o caminho será irregular, que você vai errar, que haverá dias ruins, mas que mesmo assim vale a pena se mover, porque é melhor um erro em movimento do que a perfeição estagnada. É melhor um tropeço real do que uma ideia ideal que nunca sai do lugar. Se há algo em você que incomoda, uma ideia não realizada, um projeto que sempre adia, uma conversa que evita, um passo que sabe que precisa dar, este é o momento. Não o melhor momento, mas o único que você realmente tem. O agora. E se você esperar mais um pouco, talvez o agora se transforme em nunca. O estoico não espera o medo sumir. Ele aprende a carregar o medo enquanto caminha. Não espera o cenário ser perfeito. Ele aprende a construir mesmo em terreno instável. Não espera estar no controle de tudo. Ele foca no que está ao alcance das mãos e transforma o pequeno em semente de futuro. Agir é um gesto de confiança na vida. É como lançar algo ao escuro e confiar que o caminho se revelará passo a passo. É entender que a clareza total só vem depois da entrega e que a coragem não nasce antes da ação, nasce dentro dela. Viva menos no plano e mais no real. Deixe que o gesto fale por você, que sua conduta revele suas prioridades, que suas ações expressem o que você realmente valoriza. O resto é discurso. Capítulo 7. Crie o seu próprio valor. O mundo vai tentar te convencer dia após dia que o seu valor depende de méritos visíveis, de conquistas quantificáveis, de status reconhecido, de adjetivos que outros colocam em você. E se você não estiver atento, começa a medir sua vida por essas métricas voláteis, a comparar seu valor com números, sua essência com aparências, sua profundidade com imagens alheias, e assim lentamente começa a se perder de si. Desde cedo, somos ensinados a buscar aprovação, a fazer o que agrada, a conquistar aplausos, a performar competência, a moldar quem somos para se ajustar ao que esperam. Poucos aprendem a se bastar, poucos aprendem a ser fiéis a si mesmos em silêncio, quando não há ninguém olhando. O estoicismo ensina que o valor não está no que você possui, mas no que você cultiva. Não no que dizem de você, mas no que você se tornou, apesar do silêncio dos outros. O valor real não pode ser concedido. Ele é desenvolvido, lapidado, internalizado. Ele nasce da conduta, daquilo que você faz quando ninguém aplaude, quando ninguém nota, quando ninguém valida. Isso muda tudo, porque se o seu valor é dado pelos outros, ele pode ser tirado pelos outros. Se depende de elogio, se evapora com a crítica. Se se apoia em status, desaba na perda. Mas se nasce de você, se é construído no silêncio da consistência, então ele não oscila com o vento, ele permanece. Criar o próprio valor é como construir um templo interno, tijolo por tijolo, gesto por gesto, escolha por escolha. Não importa o que o mundo diga, você sabe o que está edificando. Isso basta, mas esse processo exige romper com padrões antigos. Exige parar de buscar valor onde ele nunca esteve. Exige abandonar a obsessão por parecer digno e começar a ser.
Isso quer dizer fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo, ser íntegro mesmo quando ninguém cobra, ser gentil mesmo quando ninguém agradece, ser firme mesmo quando ninguém reconhece sua força. O estoico não vive para impressionar, vive para se tornar alguém confiável, não diante dos outros, mas diante de si, porque sabe que no fim, o que salva uma vida não é o que os outros dizem sobre ela, mas o que você sente quando coloca a cabeça no travesseiro à noite. Paz não vem de fama, vem de coerência. A sociedade valoriza a performance, mas o estoico valoriza a presença, valoriza a responsabilidade, constância, autocontrole. Ele sabe que uma reputação pode ser construída com marketing, mas um caráter só é construído com verdade. E a verdade muitas vezes é silenciosa, é solitária, é impopular, mas é firme. Criar valor interno é renunciar ao vício da aprovação. É escolher a integridade, mesmo quando isso te torna incompreendido. É aceitar que nem todos vão te entender. E tudo bem, você não está aqui para ser entendido por todos. Está aqui para ser inteiro. Inteireza não se negocia. Você precisa decidir o que é mais importante, ser aceito ou ser fiel a si mesmo. Um leva à adaptação constante, à insegurança, à dependência emocional. O outro leva à solitude, sim, mas também leva à liberdade. Liberdade de saber que você se basta, que suas decisões não dependem de aplausos, que seu valor não precisa ser confirmado por ninguém. É um caminho exigente porque implica maturidade, implica parar de terceirizar a autoestima, parar de culpar os outros pela sua insegurança, parar de se esconder atrás do "eu sou assim mesmo" como desculpa para não evoluir. Implica olhar para dentro com honestidade e se perguntar: que tipo de pessoa estou me tornando? Criar o próprio valor é também aceitar os próprios limites, é reconhecer onde ainda se é frágil, imaturo, vaidoso. É trabalhar esses pontos não com culpa, mas com compromisso. Porque quem não assume onde está falhando nunca se fortalece, e o valor real nasce do confronto com o que ainda está quebrado. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser verdadeiro. Precisa ter coragem de se ver sem máscaras, e mais ainda coragem de ser visto assim, sem artifícios, sem defesas, porque só assim se cria algo sólido, algo que não desaba na primeira crítica, no primeiro término, na primeira crise. Comece a reconstruir-se a partir do que é seu, da sua palavra cumprida, do seu limite respeitado, da sua disciplina silenciosa, da sua gentileza que não espera aplauso, do seu esforço diário que ninguém vê. Cada pequeno ato se acumula, cada gesto íntegro se torna fundação, e quando você menos perceber, estará mais forte por dentro do que qualquer elogio poderia te fazer parecer por fora. Criar o próprio valor não é um feito de um dia. É uma decisão que se renova a cada manhã, e é nesse processo que você se torna alguém de quem você mesmo se orgulha. Esse é o verdadeiro valor, aquele que ninguém pode tirar porque ninguém te deu. Foi você quem construiu. Capítulo 8. Pare de tentar ser perfeito. A perfeição é um cárcere com paredes invisíveis. Por fora parece força de vontade. Por dentro é medo disfarçado, medo de errar, de decepcionar, de não ser suficiente. O perfeccionismo não é amor à excelência, é fuga da imperfeição que já está em você e que você ainda não aprendeu a acolher. A tentativa constante de parecer impecável é exaustiva porque luta contra algo inevitável, a própria natureza humana. Você erra, sente, se desequilibra, se contradiz, e tudo isso não é falha de projeto, é matéria-prima da transformação. Mas quando você se impõe o ideal de perfeição, todo erro vira ameaça, todo tropeço vira fraqueza, toda vulnerabilidade vira vergonha. E então, para não desmoronar, você começa a esconder. Esconde dúvidas, inseguranças, desejos, fraquezas, cansaços. Vai vestindo máscaras de eficiência, de autocontrole, de sabedoria, vai se tornando um personagem que sobrevive às expectativas, mas morre um pouco por dentro todos os dias. O estoicismo não celebra a perfeição, celebra o progresso. Não exige que você esteja sempre certo, exige apenas que esteja sempre disposto a melhorar, porque o valor não está em parecer invulnerável, está em ser resiliente. E a resiliência começa quando você para de fugir de quem é e começa a trabalhar com o que tem. A busca pela perfeição paralisa. Você não começa projetos porque ainda não estão prontos. Não se expressa por medo de não ser compreendido, não tenta por medo de falhar,
E então justifica a paralisia com discursos bonitos. Ainda não é o momento. Estou me preparando melhor. Quando estiver perfeito, eu começo. Mas você já sabe, esse momento nunca chega. A vida real acontece enquanto você lida com suas imperfeições, não enquanto espera superá-las. E as pessoas que mais se transformam não são as que parecem prontas. São as que se expõem ao risco de aprender com os próprios tropeços. São as que têm humildade de reconhecer onde precisam crescer e coragem para seguir mesmo assim. Você não vai ser melhor por evitar erros. Vai ser melhor por aprender com eles. O estoico é aquele que entende que cada falha é um espelho, não uma sentença, e que todo erro é também um campo de treino para a virtude. Porque é errando que se aprende paciência, compaixão, prudência, autodomínio. Pare de tentar ser perfeito. Comece a ser honesto. Isso muda tudo, porque a honestidade abre espaço para a leveza. Quando você não precisa parecer nada além do que realmente é, o corpo relaxa, a mente se acalma e a alma se expande. Você se liberta da obrigação de corresponder e entra em contato com a verdade do que sente, do que quer, do que pode dar neste momento. Essa liberdade é o oposto do desleixo. Ela não te tira do compromisso com o seu melhor. Ela te livra da ilusão de que esse melhor precisa ser absoluto. Você começa a se mover com mais humildade, mais presença, mais generosidade consigo mesmo. E isso, paradoxalmente, te leva mais longe do que qualquer exigência cruel jamais levaria. É no espaço onde o erro é aceito que a evolução acontece. É quando você pode respirar sem precisar performar que a criatividade floresce. A coragem desperta, a autenticidade se fortalece. Não existe sabedoria verdadeira sem autoaceitação. Você só amadurece de fato quando para de lutar contra a própria humanidade, quando entende que ser humano é ser imperfeito, sim, mas em constante capacidade de se refazer. Ao invés de perguntar como posso ser perfeito, pergunte como posso ser mais sincero com quem sou hoje. Ao invés de buscar o controle absoluto, busque integridade. Ao invés de fingir que já sabe, abra espaço para aprender. A vida não exige de você uma versão ideal, ela exige apenas a sua presença inteira. E essa presença imperfeita, como for, é o que há de mais poderoso. Você não precisa impressionar, precisa se acolher, e a partir desse acolhimento, se transformar, com calma, com firmeza, com verdade, um passo por dia, um gesto por vez. O perfeccionismo é uma forma de medo, e a coragem não nasce quando o medo some, nasce quando você age apesar dele. Então vá a si mesmo, incompleto, imperfeito, em construção, porque é exatamente assim que a vida real acontece. Capítulo 9. Busque desafios voluntários. O conforto é sedutor. Ele oferece segurança, previsibilidade e facilidade, mas também cobra um preço alto, a estagnação. Quando tudo está fácil demais, a alma adormece. Quando nada te exige, você deixa de crescer. Quando tudo te protege do esforço, você perde o gosto pela superação. O estoico entende isso. Por isso, ele busca o desafio antes que o desafio o busque. Desafios voluntários não são atos de orgulho ou exibicionismo, são ensaios da alma para as dores inevitáveis da vida, porque o sofrimento não marcado virá mais cedo ou mais tarde, uma perda, uma crise, uma doença, uma decepção, e quando vier, o estoico não será pego completamente despreparado, porque ele já treinou sua resistência nos dias de paz. Viver se desafiando não é se punir, é se fortalecer, é construir dentro de si uma reserva de força, de clareza, de resistência, que será sua âncora quando tudo ao redor parecer desabar. É escolher um desconforto agora para não ser destruído pelo sofrimento depois. Por isso, ele pratica o jejum, o silêncio, a solidão, o trabalho duro, a disciplina. Ele recusa prazeres imediatos que enfraquecem e opta por pequenas batalhas diárias que o tornam mais lúcido. Ele sabe que todo excesso de conforto emborrece, afrouxa, embota os sentidos. Num mundo que vende facilidades o tempo inteiro, viver com esforço consciente parece loucura, mas é exatamente essa loucura que separa quem tem firmeza de quem se quebra no primeiro abalo. Porque quem treina a dor voluntária aprende a ver o medo sem se curvar, aprende a perder sem se desesperar, aprende a cair sem se destruir. Você pode começar pequeno, acordar mais cedo, tomar um banho frio, ficar em silêncio quando quiser falar, caminhar mais, gastar menos, reclamar menos. Tudo isso em si pode parecer irrelevante, mas cada ato de autocontrole, cada desconforto escolhido,
É um voto de confiança em si mesmo. Você está dizendo ao seu corpo: eu comando. Está dizendo à sua mente: eu posso mais. E dia após dia, esses votos se somam, formam uma musculatura invisível, uma espécie de autoridade interna. Você começa a se respeitar mais, a se ouvir mais, a se obedecer mais, porque sabe que não depende de prazer para viver bem, porque entende que liberdade não é fazer o que quiser, é ter a força de não fazer o que enfraquece. O estoico treina para ser forte não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele suporta o incômodo não por vaidade, mas por sabedoria. Ele sabe que se não souber lidar com o não agora, será escravo do desejo depois, e que se não aprender a perder no treino, perderá o controle na vida real. Os desafios voluntários são como laboratórios de virtude. Neles você testa sua paciência, sua constância, sua humildade, sua determinação, e ali no silêncio do esforço, algo dentro de você se organiza, o caos interno vai se tornando direção, a ansiedade vai dando lugar à presença. O medo cede espaço à coragem que nasce da experiência. Mas isso só acontece se você estiver disposto a sair do automático, a abandonar o conforto que embriaga, a abrir mão do prazer instantâneo em nome de um propósito mais profundo. A maioria das pessoas vive evitando qualquer tipo de dor. O estoico escolhe as dores certas, não todas, não aleatoriamente, mas aquelas que forjam caráter, que ampliam a alma, que o colocam em contato com aquilo que realmente importa. Escolher o desafio não é abraçar o sofrimento, é reconhecer que o sofrimento faz parte e que ao integrá-lo conscientemente, você deixa de ser vítima e passa a ser autor da sua formação. Você passa a entender que cada incômodo tem algo a ensinar, que cada esforço carrega dentro de si um tipo de paz que o conforto jamais trará. E essa paz é real, porque nasce da superação, não da fuga, porque vem do domínio sobre si, não do alívio temporário, porque é profunda, não superficial. Ela te acompanha mesmo nos dias difíceis, porque foi conquistada nos treinos silenciosos da sua vontade. Desafie-se não porque odeia o que é, mas porque ama o que pode se tornar. Capítulo 10. Lembre-se de que você vai morrer. A maior distração do ser humano não é o celular, o ruído externo ou o excesso de tarefas. A maior distração é esquecer que a vida tem fim. Esquecer que o tempo está passando mesmo agora enquanto você lê estas palavras. Esquecer que cada manhã pode ser a última, que cada encontro pode ser uma despedida, que cada palavra não dita pode nunca mais encontrar o momento certo. O estoicismo não fala da morte com morbidez, fala com reverência, como quem acende uma vela num templo, como quem ao olhar para o fim compreende finalmente o valor do começo. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não é uma frase sombria, é uma chave. Uma chave que destranca a prisão da ilusão de permanência. A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito. Vive adiando, vive planejando um dia ideal que nunca chega, vive esperando tudo se alinhar, tudo se acalmar, tudo melhorar, mas esse dia pode não vir. E o tempo que parecia abundante de repente se revela escasso. E o que você fez com os dias que teve? Lembrar da morte é lembrar de viver. Não de qualquer jeito, não automático, mas viver com presença, com coragem, com intencionalidade. É fazer do agora um lugar habitável, e não apenas um corredor para o futuro. É entender que o instante é sagrado porque pode ser o último, e mesmo que não seja, será um que jamais voltará. O estoico vive como quem honra a impermanência. Ele sabe que o corpo enfraquece, que os laços mudam, que os afetos precisam ser nutridos hoje, porque amanhã pode ser tarde. Ele não gasta seus dias com ressentimentos, não acumula orgulho, não investe sua alma em vinganças pequenas. Ele vive com urgência, não depressa, mas de verdade. Viver com a morte em mente não é se desesperar, é se organizar por dentro, é se alinhar com aquilo que realmente importa. É parar de alimentar disputas inúteis, relações mornas, metas vazias. É se perguntar diante de cada escolha: isso ainda teria valor se hoje fosse meu último dia? Essa pergunta não é retórica, é um filtro, um purificador. Ela retira o excesso, a pressa desnecessária, o apego ao que já não faz sentido, a tentativa de impressionar quem não importa, o medo do julgamento alheio. Porque diante da morte, só o essencial sobrevive. Você pode começar com pequenos gestos. Escreva aquela mensagem que vem adiando, peça perdão onde precisa, agradeça com mais frequência, cuide do corpo, não por vaidade, mas por respeito, esteja inteiro nos encontros,
Desligue o telefone quando alguém falar com você. Olhe nos olhos. Abrace mais demorado. Diga, eu te amo, como quem sabe que talvez não haja outra chance. Memento mori é um lembrete diário. Nada está garantido. Nada. Nem o próximo almoço, nem a próxima respiração, nem a chance de dizer o que sente. E ao mesmo tempo isso não deve te paralisar, deve te libertar. Porque se nada está garantido, então tudo é milagre. E quando tudo é milagre, a vida volta a pulsar. A morte não é uma inimiga, é uma mestra severa e silenciosa. E como toda mestra, ela ensina melhor aqueles que escutam sem pressa, aqueles que não viram o rosto, que se ajoelham internamente e dizem, ensina-me a viver antes que seja tarde. E ela ensina que a vida é um sopro, e por isso mesmo, sagrada. Ensina que tempo não se recupera, que mágoas podem durar décadas, e ainda assim não valer a pena, que amizades verdadeiras não devem ser negligenciadas, que amar com inteireza é um risco que sempre vale. O estoico, diante da morte, não foge. Ele pergunta a si mesmo em silêncio, se eu partisse hoje, o que ficaria inacabado? Quem eu teria medo de não reencontrar? Que palavras morreriam comigo? Essas perguntas não são para aumentar o medo, são para aumentar a clareza, porque com clareza você vive melhor, ama melhor, escolhe melhor. A vida vivida com consciência da morte é mais vibrante, mais sóbria, mais profunda. Você começa a cultivar presença até nas coisas pequenas, no sabor da comida, no cheiro do café, no vento no rosto. Você começa a perceber que os instantes simples sempre foram os mais valiosos, só estavam ofuscados pela pressa de chegar a algum lugar. Você começa a se perguntar, e se esse lugar que eu tanto busco nunca chegar? E se o que eu estava esperando já está aqui disfarçado de cotidiano? E se viver bem não for sobre conquistar, mas sobre estar? A morte nos ensina isso, que a vida é agora, que o que está feito e o que não está precisa ser feito enquanto ainda há tempo, que o amor não se prova depois, que a alma se alimenta do hoje. Então, lembre-se. Lembre-se não para temer, lembre-se para despertar. Lembre-se para deixar cair o que pesa, para escolher o que eleva, para viver com a leveza de quem sabe que está aqui só por um instante, mas que nesse instante pode deixar algo eterno. Capítulo 11. Proteja a sua paz como um templo. A paz é o solo fértil onde nasce toda a clareza. Sem ela, até a verdade se torna ruído, até o amor vira peso, até os sonhos perdem o sentido. Mas o mais grave é que a paz, uma vez negligenciada, não volta sozinha. É preciso buscá-la, cultivá-la, defendê-la, como quem defende um templo interno, aquele lugar sagrado que ninguém pode construir por você. O estoicismo não trata a paz como um privilégio dos que têm a vida sob controle. Trata como uma conquista interior, silenciosa, que nasce não da ausência de problemas, mas da presença de princípios. Uma paz que não depende do que acontece fora, mas do que você escolhe manter dentro. Só há paz quando há ordem. E só há ordem quando você escolhe o que permanece e o que vai embora. Quando você entende que não precisa carregar tudo, que não precisa responder a tudo, que não precisa se explicar sempre, que tem o direito de proteger a própria sanidade sem pedir desculpas por isso. A mente que tudo absorve acaba intoxicada, e uma alma intoxicada perde a própria bússola. Começa a se guiar pela expectativa alheia, pela ansiedade coletiva, pela comparação constante. Vai reagindo a tudo, tentando controlar tudo, querendo resolver o que não é seu, e nessa sobrecarga se perde. Proteger sua paz é um ato de humildade. É reconhecer que você não dá conta de tudo e que não precisa. É filtrar, selecionar, dizer não com firmeza sem culpa. É admitir que existem pessoas, hábitos, notícias, pensamentos que simplesmente não cabem mais na sua vida. Isso exige atenção, porque o mundo não vai proteger sua paz por você. Pelo contrário, ele vai te bombardear com distrações, urgências, demandas, conflitos, comparações, cobranças. Vai tentar te convencer de que é egoísmo se afastar, que é fraqueza descansar, que é alienação calar. Mas o estoico sabe, não há virtude sem silêncio interno, não há coragem sem recolhimento, não há discernimento sem pausa. A paz precisa de espaço. E o espaço não é um luxo, é uma necessidade da alma. É no espaço que você volta a ouvir seus próprios pensamentos. É no espaço que o corpo se autorregula, que a mente desacelera,
que o coração reaprende a bater no ritmo certo. Mas para criar esse espaço, é preciso fazer escolhas difíceis. É preciso romper com vícios emocionais. O de querer agradar, o de querer controlar, o de querer resolver tudo, o de querer estar certo. É preciso aceitar que haverá quem não entenda seu silêncio, sua reserva, sua calma. E tudo bem. A paz não é feita para ser explicada, ela é feita para ser vivida. Proteger sua paz é se tornar guardião de si mesmo, não com rigidez, mas com reverência, com o cuidado de quem sabe que dentro de si há algo precioso demais para ser contaminado por qualquer coisa, com a firmeza de quem não aceita mais negociar a própria lucidez em troca de pertencimento. Você não precisa estar em paz o tempo inteiro, mas precisa saber voltar para ela. Precisa saber o caminho de volta para si. E esse caminho geralmente começa com uma renúncia. Renunciar ao excesso, ao barulho, ao drama, à pressa, à necessidade de ser tudo para todos. Paz também é consequência da verdade. Quando você vive de acordo com o que acredita, quando age com coerência, quando mantém sua palavra, algo dentro se aquieta. Não há mais guerra entre o que você é e o que você mostra. A máscara cai. O esforço para aparecer desaparece. E ali, na verdade nua, mora a serenidade. Mas isso exige um tipo de coragem rara. A de desapontar os outros para não se desapontar. A de abrir mão da performance. A de se recolher quando necessário. A de priorizar o descanso sem culpa. A de não reagir quando provocado. A de simplesmente sair de onde não há mais paz, sem precisar brigar, explicar, provar. A paz é discreta, não faz barulho, não exige reconhecimento, mas quando está presente, tudo muda. A voz fica mais baixa, os gestos mais lentos, os olhos mais calmos, o coração mais firme. A vida volta a ser um lugar habitável, mesmo nos dias difíceis. Cultivar paz é também saber lidar com a dor sem se afogar nela. É sentir tudo, mas não se deixar arrastar. É ter um canto interno, onde nenhuma tempestade chega. Um canto onde você pode se sentar consigo mesmo e dizer: está tudo acontecendo, mas eu estou aqui, presente, íntegro, vivo. Esse canto não surge por acaso. Ele é construído pela disciplina, pela meditação, pelo silêncio, pela leitura que nutre, pela oração, pela caminhada solitária, pela escolha repetida todos os dias, de não alimentar o que te afasta de si. Proteger sua paz é entender que você não é obrigado a se envolver em tudo, que o mundo continuará girando mesmo sem sua opinião, que você não precisa provar que está certo, que pode simplesmente respirar, deixar passar, seguir em paz, e no fim é isso. A paz é um trabalho interno, e como todo trabalho profundo exige vigilância, mas também oferece algo inestimável, um lar dentro de você, um lugar onde pode sempre voltar sem se perder. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!